Na última mensagem que nos debruçamos aqui, aos domingos à noite, você que está chegando aqui pela primeira vez, à noite nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E nós introduzimos na última mensagem, no domingo anterior, o capítulo 3. E Paulo ainda está falando de um assunto que ele começou lá no verso 18 do capítulo 1. Aí ele entrou no capítulo 2 e o objetivo dele era chegar aqui no capítulo 3, precisamente nesses versos que nós vamos estudar hoje, e também no versículo-chave do capítulo 3, que seria o verso 23, que falam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo, quando começou a falar lá, no capítulo 1, verso 18, ele quer chegar aqui. E no capítulo anterior, o que nós estudamos, irmãos? Foi Paulo respondendo a algumas indagações capciosas desse judeu moralista, que os irmãos já estão bem ambientados. Ele está mostrando a esse falso religioso, através daquelas respostas que ele deu às perguntas do moralista, que o judeu tinha alguma vantagem diante do mundo. O judeu tinha assim uma vantagem, e essa vantagem que ele tinha não era meramente a marca que ele carregava no seu corpo, que seria a circuncisão. A vantagem que o judeu tinha, quando ele perguntou: temos alguma vantagem por sermos judeus? Temos alguma vantagem por sermos circuncisos? E Paulo disse: sim, tem vantagem. A vantagem, Paulo disse, que era o quê? Deus entregou por meio dos judeus os seus oráculos. Lembram, irmãos? Os oráculos significava a palavra de Deus, o Velho Testamento, e também a gente aplica isso ao Novo Testamento. Os escritos onde Deus se revela ao seu povo, onde Deus se revela ao mundo. Paulo mostrou que esse judeu pagão, que também Deus, por conta da sua revelação, ele respondeu também que Deus não mudava, que Deus era imutável, que todo homem seja mentiroso, mas que Deus, ele é verdadeiro. Ainda que o homem, por causa da sua infidelidade, mude, Deus permanece o mesmo. Lembra? Nós exploramos aquele ponto que fala do atributo da imutabilidade de Deus. Nosso Deus não muda. Ele jamais mudará. E para dar mais substância a essa resposta, o que Paulo fez? Ele sacou uma citação de Salmos, capítulo 51, versículo 4, mostrando que o salmista, ele havia entendido que quando Deus pesava a sua mão sobre ele por conta dos seus pecados, Deus estava sendo justo, Deus estava sendo fiel, que justa era a maneira com qual Deus apertava ali o coração, quebrantando a dureza do seu coração com a sua palavra, com a sua lei. Quando Paulo lançou mão dessa referência, ele queria dizer ao judeu moralista que ele deveria seguir o mesmo exemplo, que ele deveria, por si, realizar... Pode baixar um pouquinho aqui, por favor. Obrigado. Que ele queria que, na verdade, o moralista seguisse o mesmo caminho, reconhecesse os seus pecados pela palavra que Deus revelou a ele, mas ele não fazia isso, né? Ele não queria. E o que o moralista fez? Ele começou a trazer algumas perguntas no sentido pragmático. E ele começou dizendo: então, meu pecado está a serviço de Deus. Não é justo que Deus, então, porque o meu pecado está a serviço da vontade de Deus, não é justo que Deus derrame sua ira sobre nós. Paulo estava mostrando para eles, na resposta, de que os homens são responsáveis. De que um dia Deus, no seu juízo, irá julgar todos os homens e todas as suas ações, porque eu mostrei para os irmãos que Paulo estava ensinando que Deus não tem nenhuma compatibilidade com o pecado. Paulo então diz assim:
Em outras palavras, qual seria o critério de Deus para julgar o pecado se Deus considerasse ou relevasse alguma forma de pecado? Paulo conclui aquele parágrafo de maneira irônica. E ele vai falar assim: se você, moralista, ou estas classes de religiosos, entendem pragmaticamente que o pecado seria uma forma de revelar ao mundo, o nosso pecado, o pecado do judeu, seria a forma de revelar ao mundo a vontade de Deus, então por que vocês não me deixam livre? Por que vocês vivem me perseguindo? Por que vocês vivem me acusando de pecador? Já que para vocês o final é justificado pelos meios. Lembram, irmãos? E o pragmatismo é isso, é querer justificar um resultado pelos meios, pela forma como se vive. Viver de qualquer maneira, o que importa é chegar no final. Não é bem assim. Então Paulo está dizendo, então é incoerente este conceito de pecado pragmático, já que você me chama de pecador. Então deixe-me viver livremente e contar as minhas mentiras, para que o povo saiba a vontade de Deus. Então Paulo estava sendo irônico ali e ele concluiu dizendo, não se preocupe, em outras palavras, o Senhor vai julgar as suas ações. Essa foi a síntese do nosso sermão passado. Esta noite, o apóstolo Paulo vai falar sobre o tema da depravação total. A gente vai ver esse tema sendo apresentado pelo apóstolo no verso 18 do verso 9 ao verso 18 aqui do capítulo 3. Então abram comigo, por favor, esse texto e coloquem-se de pé para a gente fazer a leitura, aqueles que podem. No parágrafo anterior, a gente estava vendo Paulo só respondendo, né? Na diatribe, ele mesmo está fazendo o papel do judeu moralista, perguntando e dando a resposta. Agora ele vai fazer a pergunta e vai discorrer sobre esse tema da depravação total. Ele vai deixar claro que esta é a realidade da humanidade, irmãos. Essa é a realidade de todos os homens. É uma realidade sombria, que mostra a condição espiritual de cada ser humano. Então vamos ler a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem é, extraído desse mesmo texto, não há justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 9 a 18 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Olha que coisa interessante. Lembra que ele respondeu que nós tínhamos, o judeu tinha vantagem? No parágrafo anterior, a vantagem era porque eles receberam os oráculos, mas aqui ele vai dizer que não tem vantagem. Então ele está se contradizendo aqui? Não. Porque a vantagem que o judeu tinha foi o que eu expliquei para vocês. Foi porque Deus entregou a eles os oráculos. Mas quando se trata de pecado, nem judeu e nem grego tem vantagem nenhuma diante de Deus. Tá bom? Porque o tema aqui desses versos é a doutrina da depravação total. Então vamos lá. Temos nós qualquer vantagem? Qual é a resposta? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. A língua, urde engano, veneno de víbora
está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra e rogamos a iluminação do Espírito Santo na exposição. Ó Pai, nos faça entender um pouco mais sobre essa doutrina da depravação total humana e que, ao final, mesmo nesse ambiente sombrio, nós possamos enxergar a graça de Cristo. Faz esta obra no nosso meio, Senhor, e nos edifique com a mensagem da Tua palavra. Me dê clareza, Senhor, tranquilidade, simplicidade para explicar este texto e aplicar esse texto ao coração da igreja. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. No verso 9, o apóstolo Paulo está encerrando toda a humanidade debaixo de uma mesma condição espiritual. E o apóstolo vai expor essa triste realidade espiritual, é natural e é espiritual, nesse universo que é o tema da depravação total, ainda utilizando este recurso literário que eu já venho falando reiteradamente aos irmãos. Ele está ainda usando a diatribe aqui, que é quando ele usa essa figura de linguagem textual para produzir um personagem imaginário, que é esse judeu moralista, para dialogar com esta pessoa, a fim de trazer ensino, confrontar os seus pecados e mostrar aos leitores aquilo que Deus deseja de seus ouvintes. E ele começa aqui, irmãos, com duas interrogativas, que é a marca da diatribe também, perguntas e respostas, né? Então ele diz assim, olhem comigo, por favor, essas duas interrogativas aqui no texto. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Então agora o apóstolo passa a indagar o moralista. Ele vem perguntando desde o capítulo 1, como eu tenho dito a vocês, capítulo 2, Paulo vem respondendo, Paulo vem dando conceitos. E mais especificamente, Paulo agora vai reunir com as respostas que ele fez no sermão passado, ou no parágrafo passado. Ele está olhando para este moralista e é como se ele estivesse perguntando para ele. Lembra? Eles estão sentados frente a frente, a imagem que eu estou desenhando para os irmãos. Depois de todas essas informações, depois de toda a luz que você tem ouvido, você ainda conclui o quê? Você chega em qual resultado? Você acha que realmente judeus e gregos têm alguma vantagem diante de Deus quando se trata de pecado? A segunda pergunta aqui, irmãos, quando ele fala, temos nós qualquer vantagem? Ele está usando aqui a primeira pessoa do plural aqui, que foi traduzido para nós, no termo nós. É isso? Temos nós alguma vantagem? Este nós aqui, gramaticalmente, já está apontando ou dirigindo o moralista para onde Paulo quer chegar. Está no plural e está abarcando aqui a humanidade. Lembra que existe uma expressão aqui nos textos passados que fala da universalidade do homem, quando Paulo usa aquela expressão, primeiro ao judeu e depois ao grego. Ele está usando um termo, uma frase para falar da universalidade humana, o mundo inteiro. Judeus,
ou gregos. E ele está usando o nós aqui também com essa mesma ideia. Quando Paulo faz essas duas perguntas aqui, ele está colocando toda a raça humana dentro de uma mesma condição, e por isso ele vai responder. Antes que esse moralista pudesse responder alguma coisa, ele vai dizer: não, de forma nenhuma. Eu já tenho mostrado que tanto o judeu como o grego estão todos debaixo da mesma sentença, estão debaixo do pecado. Então, antes que o judeu resolvesse responder, porque a resposta do judeu seria o quê? Não, Paulo, eu sou povo escolhido. Espera aí, alto lá, Paulo. Eu tenho promessas abraâmicas, eu tenho promessas messiânicas, eu sou judeu, povo étnico, eu tenho a circuncisão, eu possuo sim vantagem. Você acabou de dizer que tínhamos os oráculos, então como é que agora você pergunta isso para mim? Então, antes que ele respirasse e pudesse dar uma resposta arrogante, Paulo já coloca ele no seu lugar. Não temos nenhuma vantagem. Paulo está derrubando ele do cavalo. Paulo está tirando ele do conforto da sua cadeira. Nós não temos mesmo, irmãos, quando se trata de pecado, nenhuma vantagem. Quem aqui poderia se levantar nessa audiência e dizer: não, alto lá, pastor, Paulo está equivocado, eu sou perfeito? Nenhum de nós podemos levantar aqui e hastear a bandeira da perfeição. Nós devemos buscar e perseguir a perfeição, irmãos, mas somos pecadores e estamos encerrados também nessa condição. Nós estamos encerrados em limitações, mesmo nós que já nos convertemos. E você pode até querer contra-argumentar isso que eu estou dizendo. Geralmente os moralistas, os legalistas vão se inflamar quando a gente fala da doutrina do pecado, quando a gente fala que você é pecador, você precisa se arrepender. Não, eles se acham perfeitos. Mas Paulo está dizendo: não há vantagem nenhuma em nenhum ser humano. Todos nós estamos encerrados em uma mesma condição, todos nós somos fracos. Todos nós aqui, irmãos, fomos consumidos, fomos atingidos pelo pecado. A nossa cadeira também está bamba. Ele diz categoricamente que todos os homens estão humilhados na mesma condição. Nem judeu e nem grego tem vantagem diante de Deus quando se trata de pecado. Todo homem que nasceu neste mundo, ele nasceu debaixo dessa lei, que o esmaga, a lei do pecado. Por isso que você e eu, muitas vezes, por muito esforço que a gente queira fazer, nós ainda nos vemos enfermos no pecado. Ninguém também hoje pode levantar aqui nessa audiência, a partir de mim, e falar: eu não pequei hoje, pastor. Nenhum de nós. Tem alguém aqui? Não, porque se tiver eu paro de pregar agora, irmão. Tem alguém? Por favor, tem alguém aqui que pode fazer isso? Não tem. Eu pequei hoje. Você pecou hoje. Mas graças a Deus que não imputa as nossas imperfeições. Porque a nossa realidade é sombria, irmãos. A nossa realidade é triste. O escritor sagrado está dizendo que todas as nossas dimensões foram afetadas. E ele vai usar aqui uma palavra, na verdade duas palavras nesse texto, em Romanos, que são muito importantes. Ele vai usar a primeira expressão, hipó, que é uma expressão grega que comunica a ideia de debaixo, a ideia de estar debaixo. Por exemplo, quando você diz que o livro está sob a mesa, você está dizendo que o livro está onde? Aonde? Em cima, né? Não é em cima? É, em cima, é? Está onde? Isso.
Está embaixo. Sobre a mesa está o copo aqui, ó. Está meu tablet, microfone. Sobre. Ele usou ripó. Só que ripó não é somente sobre, como a gente diz, o livro está debaixo da mesa. O livro está debaixo da mesa terminantemente. Sabe? No grego é isso. Só que ele não usou só ripó. Ele pegou essa palavrinha que fala que traz a ideia de estar debaixo da mesa, ou estar debaixo, né? Debaixo, ou deliberadamente debaixo. Ele usa um outro substantivo que o termo grego é hamartian, ou pecado. Ripó, hamartian, ou está terminantemente debaixo da onde? Debaixo de quê? Da mesa não. Hamartia é o quê? Pecado. Então, quando você vê essas duas expressões, ripó, hamartian, que foi traduzido para nós aqui, debaixo do pecado, ele está querendo comunicar que terminantemente todos os homens estão escravizados, estão submissos. Ripó, a ideia de ripó não é debaixo apenas, é escravizado, é submisso. A ideia ali é de estar oprimido e dominado. Então todos os seres humanos estão debaixo da lei do pecado assim. Ninguém está desfilando não debaixo do pecado. Está oprimido, está submisso e não consegue por si só se libertar. A ideia é essa: não há liberdade para a humanidade, ela está escrava no pecado. Por isso que a gente fala, irmãos, que não há livre-arbítrio. Porque na gramática aqui, essas duas palavras já nos mostram isso. O ser humano não possui mais livre-arbítrio, porque ele nasce escravo. Ripó, hamartian. Está submisso, escravo. Isso é uma triste realidade, irmãos. Está impotente. Você já se viu impotente em fazer alguma coisa? Já, claro que já. Você queria tanto fazer, mas você se vê impotente. É terrível o sentimento. Agora pega isso aí que você já lembrou e multiplique em 1 trilhão de vezes. É o pecado. Você não tem condições de se libertar sozinho, de sair dessa condição aí. E como base nessa realidade, o que Paulo vai começar a falar? No verso 10 até o verso 12, ele vai começar a pegar algumas citações em Davi. Ele não pegou citação de Davi na pregação passada? Ele vai continuar pegando citações em Davi aqui. São algumas que a gente vai ter que ver, para dar mais substância a nós. Por isso que nós falamos, não há livre-arbítrio, porque o homem está sob esta lei, terminantemente na sua natureza, e ele não consegue mais sair dela. Aí ele vai pegar no verso 10, no verso 12, e ele vai fazer algumas citações. Ele vai trazer algumas citações lá em Salmos. Vejam comigo a leitura do verso 10. Do verso 10 ao verso 12, são citações que ele toma lá emprestado de Salmos 14, versículo 1 ao versículo 13, e é a mesma citação de Salmos 53, verso 1 ao verso 3. E ele diz assim aqui em Romanos: como está escrito aonde? Em Salmos, tá bom? Quando você lê aqui Romanos, e ele diz, como está escrito, o judeu moralista sabe muito bem, que quando ele recitar, onde é que está? Porque o moralista lia o Velho Testamento, né? Está escrito em Salmos: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram,
a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Abre lá, por favor, e projeta aqui para os irmãos ver, Salmos 14, verso 1 ao verso 3. São as mesmas palavras do Salmo 53, a gente vai ler somente aqui. Diz o insensato, o homem louco, o homem que não teme a Deus, o pagão. Diz o homem que mesmo que tenha tido contato até mesmo com a revelação, ele diz no seu coração, não existe Deus, não há Deus, corrompe-se e pratica abominações, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, tanto Paulo em Romanos, como Davi no Velho Testamento, ou seja, o Novo Testamento e o Velho Testamento, testemunham que todos os homens estão debaixo de uma mesma lei, que é o pecado. Não há quem busque o bem. Estão todos encerrados, como Paulo colocou lá no verso, que começamos a falar aqui, o verso 9. O pecado atingiu o homem em cheio. Afetou todas o seu intelecto, afetou todos os seus sentimentos, tudo foi danificado pelo pecado. Você já sentiu raiva e desejo de matar alguém? Eu já. Já tive vontade de desganar. O que é isso? É o efeito do pecado, irmãos. Eu já tive vontade de xingar no trânsito. Que é isso, pastor? Não, porque se você nunca sentiu isso, então você é um homem santo da qualidade de Jó. E o que é isso? É o pecado que na minha carne, sabe? Quando alguém pisa no meu calo. Quando eu consigo me dominar, irmãos, não é porque há bondade em mim, é a graça de Deus. Porque a minha natureza e a sua grita na hora. Porque todos os homens estão encerrados debaixo de uma mesma lei. A sua mente foi corrompida. Você nunca teve nenhum pensamento sórdido, não é? Você nunca teve nenhum pensamento profano, não foi? Claro que você teve. E você teve domínio muitas vezes desse pensamento, desse sonho, dessas coisas. Por que não? Porque você não é livre. Porque o homem não é livre, como muitos por aí dizem. Livre para escolher o que fazer. Não, a gente somos agentes livres, isso é uma outra coisa, a gente tem responsabilidade nas nossas escolhas. Mas no sentido de a natureza e o pecado, todos os homens são escravos. Então a sua mente foi corrompida de tal maneira, a mente humana, que, como lemos aqui, ele não consegue entender. Não consegue entender, irmãos, não é porque não é inteligível. Porque o evangelho, como eu já venho falando a vocês, é simples e é cognoscível, sim. Mas ele não consegue porque a sua mente está embotada por causa do pecado. Quando você vê muito irmão, ouve muita palavra e continua a mesma pessoa e não muda, por quê? Porque ainda tem muita presença do pecado ainda. Continua aquela mesma carranca, aquela mesma história. Então todos os desejos, todos os estímulos, ele não consegue buscar a Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele não quer buscar. Pelo contrário, ele só quer o quê? Satisfazer os seus anseios. Quer ver uma coisa? Quando você sente dificuldade de sair de casa para vir à igreja, você é crente de muitos anos, e pensa duas vezes, o sono não quer lhe deixar sair da cama, a chuva, o clima frio, e você não quer vir para a igreja, coloca qualquer objeção.
O feijão começa a ser a prioridade, lavar a roupa, passar a roupa, limpar a casa. E aí vir à casa de Deus, cultuar ao seu Senhor, passa a ser algo negociável. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? É pecado. É pecado. Por que você tem dificuldade de orar? Por que você sabe que tem que ler a Bíblia e não lê? Você sabe, está claro, você entende, porque é inteligível. Você ouve, tem que orar, tem que ler, mas por que você não faz? Os nossos sentimentos foram afetados de tal maneira, irmãos, que a inclinação nossa natural é sempre para aquilo que está completamente longe de Deus. Então, orar é estar mais perto de Deus, naturalmente eu não quero isso. Ler a Bíblia é conhecer mais a Deus, então naturalmente eu não quero isso. Por quê? Porque a minha natureza foi afetada para ficar longe dessas coisas. Eu não estou aqui justificando a sua miséria ou a minha miséria. Eu não estou aqui dizendo ou atenuando aqui que tudo bem, você não leu a Bíblia, tudo bem, você não orou, tudo bem. Não, está errado. Mas eu só estou mostrando para vocês aqui que às vezes a insatisfação, a falta de disposição que você tem, você agora está vendo o porquê e de onde é que vem isso. E você vai ter isso sempre. Você vai ter que lutar com isso todos os dias. Vai ter dia que você vai acordar parecendo que você foi nas estrelas. Que parece que sua cama ficou do lado do trono de Deus. Mas vai ter dias, irmãos, que parece que você vai se sentir que parece que você está muito longe. E é nessa hora que a gente precisa se aplicar mais ainda. Entender, olha a ação da minha carne miserável. Eu preciso afogá-la. Eu preciso humilhá-la. Então eu não quero orar? É agora que eu vou orar. Eu vou orar. Não quero ler a Bíblia? É agora que eu vou ler. E vou ler. E fala para você mesmo, não, se converta. Se converta, Francis. Converta seu coração. Carne miserável, inclinada para o pecado, que não tem prazer em Deus. E ora ao Senhor. Ou somente eu que tenho isso? Que eu tenho essa luta, irmão. E eu tenho que fazer isso que eu estou dizendo para você. Então, as inclinações estão, como a gente leu, extraviadas. Sabe o que essa palavra extraviada no grego quer dizer? Ela está comunicando a ideia de sentido contrário. Mas é como alguém que está correndo, não para chegar a um ponto, mas é para fugir do ponto. Está correndo ao contrário. O pastor John MacArthur, quando vai comentar esse verso, ele usa assim que é como um soldado desertor, que volta atrás. É como um soldado que está no campo da batalha correndo contra, ou lutando contra. Paulo e Davi diz que todos se extraviaram. A natureza de qualquer homem é fugir de Deus. Correr para longe de Deus. Assim, meus irmãos, toda a humanidade está completamente inútil. Essa inutilidade que Paulo fala, que Davi falou, é que esta vida, por causa disso, torna-se insignificante. Torna-se inútil. Porque não há inclinação nenhuma para fazer o bem. O que o profeta disse? Eu disse isso pela manhã. Até as nossas justiças para Deus são como trapo de imundície. Esta é a condição miserável que a natureza humana se encontra quando corrompida completamente pelo pecado. Ela está escrava do pecado. Você hoje pode dizer asseguradamente que você tem liberdade? Que você pode fazer o que você quiser?
Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que o homem perdeu essa condição? Foi lá no jardim. Lá no Éden, quando os nossos pais pecaram, Adão e Eva, quando capítulo 3 de Gênesis, eles pecaram, aí esse decreto miserável do pecado se instalou na humanidade e todos os homens nascem debaixo e escravos do pecado. É aquilo que na teologia nós falamos, que o ser humano está embrionariamente em Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Quem aqui não é? Todos. Então todos estamos debaixo da mesma lei. E Paulo, quando falou assim, por isso que ele está reverberando: todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todas as nossas volições foram inclinadas e afetadas. Isso quer dizer depravação total. Agora, os versos que ele vai continuar falando aqui, o verso seguinte, ele vai fazer alusão de um outro salmo. Agora é Salmo 140. Ele vai fazer a alusão de dois versos, dois salmos. Salmos 5 e Salmos 40. E aqui ele vai estar mostrando de maneira mais ultrajante a condição que o pecado impôs à humanidade. Mas ele primeiro vai falar, no grupo de versos aqui, sobre o pecado que pode ser reconhecido pela fala. E isso está diretamente aplicado aos nossos intentos, as questões internas, o que é inato. Falando da fala, mas é aquilo que está dentro do homem. Veja aí o verso 13. A garganta deles é o quê? A garganta da humanidade, né? Ele está usando aqui Davi, Salmos 140 e Davi, né, Salmos 5. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que todas as ações dos homens são pútridas. Ele usou aqui a figura de um sepulcro aberto. A imagem aqui é de que lá dentro desse sepulcro tem o que lá? Está vazio? Tem o que lá? Um cadáver em estágio, grande, né? Em um estágio de decomposição avançado. A imagem é essa. O que sai do homem cheira mal diante de Deus. Olha que condição, irmãos, da natureza. E às vezes a gente acha que temos coisa maravilhosa para oferecer, não é, irmãos? Ele está dizendo aqui, usando as palavras de Davi, que muitas vezes o que pode estar dentro de nós, irmãos, é repugnante aos olhos de Deus. E por que está dentro de nós? Por causa da depravação. E o pior de tudo é que o homem morto no pecado gosta desse cheiro desagradável e terrível. Ele gosta disso. Então tudo que ele faz na sua natureza está corrompida. Tudo que sai da sua boca é apodrecido, cheira mal diante de Deus. E o que mais ele diz no verso 13? Com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. As intenções do coração do homem, porque está inclinado ou depravado completamente, o que Paulo está dizendo para o moralista? São inclinações fraudulentas e mortais. Há engano, há morte. São intentos ardilosos e peçonhentos. Ele usa aqui a imagem da serpente. É como que uma pessoa naturalmente, dentro de si, é como que se ela fosse uma serpente preparada para dar o bote, sabe? E inocular o seu veneno mortal nas pessoas. A natureza humana é depravada desse jeito. E isso muitas vezes, quando Paulo está usando isso aqui sobre a garganta, falando que o que sai é tão podre quanto um sepulcro aberto,
quanto um veneno de uma víbora. Quando ele está tomando essas imagens aqui, ele está dizendo que essas coisas são reconhecidas, essa morte, esta coisa fraudulenta, ou esta coisa fedida, muitas vezes percebida, ou é percebida nas próprias palavras. As palavras das pessoas. Que pode vir de diversas formas. Pode ser com insulto a alguém mesmo, ou pode ser com aquela fala de comiseração. Aquela pessoa que só vive naquela condição de comiseração, com intentos errados por dentro e se mostrando uma falsa piedade. Isso é destrutivo, isso é realmente um sepulcro, é a serpente, é algo fraudulento e mortal, irmãos. Mas a gente gosta disso. A gente gosta de transparecer necessidade para querer levar vantagem. E quando você faz isso é porque é a presença da depravação. Você precisa corrigir isso. E o que ele vai falando? O que ele mais diz ainda no sentido da fala? A boca, no verso 14, ela está cheia de maldição e amargura. Você já viu alguém que só fala mal dos outros? Que fala mal de tudo, nada está bom para ela. Ela sentou na cadeira e agora ela está reclamando que a cadeira está espetando. Está espetando. Ela comeu alguma coisa e está quente demais. Está frio demais, tem muito sal, tem muito açúcar. Eu estou falando de coisas triviais. Mas é aquela pessoa que a boca só se enche para falar mal de outras pessoas. Mal da sua igreja, mal da liderança, mal do pai, mal da mãe, mal do irmão, mal da circunstância. Se o dia está fazendo sol demais, ai que dia, esse sol está queimando minha cabeça. Ah, se está fazendo frio, pelo amor de Deus, é chuva todo dia. A boca dessa pessoa não para de tecer maldição e amargura. Por quê? Presença da degradação do pecado. Será que você conhece alguém assim? Será que você é assim? Não, porque é mais fácil a gente dizer, eu conheço, pastor, conheço, e como eu conheço? Mas às vezes é você mesmo. Às vezes sou eu mesmo. Às vezes eu reclamo porque eu só tenho um sapato. Às vezes eu reclamo porque eu só tenho um paletó. Por que eu não agradeço por esse sapato, por esse paletó, por esse emprego que eu tenho? Mas eu já acordo o dia maldizendo pelo emprego que Deus me deu para sustentar minha família. Que eu não aguento mais o meu chefe, que eu não aguento mais aquelas pessoas, que não sei o que mais, eu quero sair daqui. Mas não orou tanto e pediu a Deus? E se alegrou e até contou a bênção aqui, Deus me deu um emprego e agora está maldizendo, está amargurado. É o pecado que não nos inclina a agradecer. Sabe, que torna tudo uma bagunça. Eles só querem bem dizer, né? Não, eles só querem mal dizer. A sua boca não edifica nada. Você para conversar com alguma pessoa e você sai de lá até pesado, porque só foi lamento, só foi crítica. Vai conversar, vai ver o irmão e naquela conversa só tem falatório que não edifica. O que é isso, irmãos? É a presença da depravação. E a gente precisa rogar a Deus que nos ajude. E Paulo está olhando para o moralista e dizendo para ele: você também tem essas coisas em você. Você vive amargurando as pessoas, você vive maldizendo das pessoas, porque eles gostavam de fazer isso. Eles gostavam de amaldiçoar as pessoas que não guardavam os preceitos da lei, que não guardavam as tradições, eles amaldiçoavam. Eles tinham várias cantigas que eles até faziam isso.
Mas um dia o Senhor Jesus, falando a um grupo de moralistas também, da mesma estirpe, deixa aqui que Paulo está confrontando, abram comigo Mateus capítulo 12, versículo 34 ao versículo 37. Porque, irmãos, eu estou dizendo que Paulo está falando de coisas que estão acontecendo lá dentro, né? E que são reconhecidas aonde? Pela fala. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus disse: fofinhos, lindinhos, ovelhinhas maravilhosas de Moisés. O que Jesus usou? Aquilo que Paulo usou das palavras de Davi, né? Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala de quê? Aí, ó. Então, se você conhece alguém que vive praguejando, é porque dentro dele só tem isso, irmãos. E você tem que repreender e dizer: irmão, a boca fala o que o coração está cheio. Eu não vejo você bem dizer. Você só tem lamento, você só tem amargura, você só tem discurso de maldição. O teu coração está cheio dessas coisas. Jesus está repreendendo aqueles homens religiosos, está dizendo: vocês são raças de víbora. Vocês não podem praticar o mal, porque o mal governa o seu coração. O homem bom tira o bom tesouro, tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então não tem como alguém que o coração é pesado dessas coisas sacar alguma coisa que edifique. Não tem, não dá. Ele não tem isso, não faz parte dele, porque essa natureza está completamente entregue a isso. Então, querido irmão, essa noite, nesse ponto, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa mudar a forma do que você fala. Dentro de casa, isso acontece muito. E você reclama do seu marido, e não tem uma... Quando ele faz uma coisa legal, você é incapaz de dizer: rapaz, dessa vez você jogou duro, aí você acertou. Você só enxerga o caos. Vice-versa, a mulher também. Você só vê o caos e nunca valoriza o que a mulher faz de bem. Então está na hora de você olhar para dentro do seu coração e ver o que está aí dentro, o que você tem muito aí dentro. Porque a sua boca vai falar o que está cheio do teu coração. Deus é poderoso para mudar esses conceitos, não é poderoso, irmãos? É poderoso ou não é? Mesmo a gente pecador? Então a gente tem que olhar para dentro de nós, no seu trabalho, e bem dizer. Fica retendo as coisas por causa do falatório que não edifica. E muitas vezes você está perdendo muitas bênçãos. Uma promoção, isso, aquilo, outro, né? Tanto você gostaria de ter. Vigie. E o texto continua dizendo: digo-vos que toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia da prestação de contas. Porque você que vive falando mal de tudo, vai ter que dar conta a Deus. Porque você fala mal até do sol que Ele faz para você, da chuva que Ele lhe dá, da força que você tem para trabalhar, que Ele lhe deu. Você vai dar conta de tudo isso. Vai dar conta de quantas vezes você falou mal do marido que Ele te deu, da mulher que Ele te deu. Vai ter o dia da prestação de contas. Então é bom que a gente conserte essas coisas, não é? Não é bom? Porque o dia da prestação de contas vai chegar. Vai chegar. E se você não está considerando o que eu estou lhe dizendo, aí é um problema seu com Deus, né? Eu não posso, como eu disse de algum momento, abrir a sua cabeça. Infelizmente, porque se eu pudesse, eu faria isso, né? Vamos em frente. Agora nos versos 15 ao versos 17, ele não vai usar agora mais
ele não vai ecoar as palavras de Davi, ele agora vai ecoar as palavras de um profeta, o profeta Isaías, que fica lá em 59, verso 7 e verso 9. Ele vai ecoar essas palavras aqui no versículo 15 ao versículo 17. E agora o sentido não é mais da fala ou das coisas que estão no interior. Agora ele está confrontando a atitude realmente que você mãos à obra, né? Por assim dizer. É a ação. Olha o que ele vai dizer. Então, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Em outras palavras, essa natureza depravada humana, ela é assassina. Isso implica que o ser humano, irmãos, tem impulsos que levam eles a agirem, ou temos impulsos que nos levam a agir. E muitas vezes as nossas ações são destrutivas. Porque matar não é somente ir lá dar um tiro, irmãos. Pegar uma faca e cravar no peito. Às vezes você, com a sua ação, com o seu olhar, com a sua fala, com o seu comportamento, você está destruindo, matando. Todo ser humano é impulsivo. E cada um, dentro da sua temperamento, tem o seu nível de impulsividade. Qualquer um, né, Ju? Todos nós temos os nossos temperamentos, mas todo mundo tem a sua impulsividade. Até mesmo aqueles mais fleumáticos, né? Até aqueles mais recatados, né? Tanto o colérico quanto o de cá também vai ter também. Todos têm impulso. É por isso que muitas vezes alguém quietinho reage de uma hora para outra, um gatilho, e a gente diz: como essa pessoa pôde fazer isso? Você já viu alguma coisa assim? Como fulano pôde fazer isso? Mas ele era tão quietinho, ele estava aqui com a gente o tempo inteiro, nunca deu um grito, um berro, sempre foi um bom moço, levava o cachorrinho para fazer xixi, quando ele fazia cocô ele vinha lá e limpava, o cara boa praça, fez uma atrocidade dessa, porque homens são impulsivos e agem por causa da depravação. Você não precisa de grandes motivos para reagir como um assassino, para ter atitudes assassinas. Você não precisa de muitos motivos, porque naturalmente você já tem essa disposição. Por exemplo, tem gente que, como eu falei, né, numa discussão de trânsito, por causa de uma discussão de trânsito, está hoje amargando anos da cadeia, mesmo sem histórico de ser alguém perverso, de ser alguém truculento. Mas por causa de um momento, um instante, ele perdeu a sua liberdade civil. Existem pessoas, irmãos, que quando são traídas, elas reagem e matam o cônjuge. E hoje está presa, cesseada a liberdade, por causa de um momento impulsivo. Não precisou muita coisa. Às vezes nunca demonstrou em casa nenhum nível de agressividade, mas por causa disso, eu estou usando um exemplo de traição, aí provocou uma situação que acabou e destruiu a sua própria vida. Então, há pessoas, irmãos, e há tantos sentidos que quando elas respondem impulsivamente, quando ela para pensar, não tem mais como recuperar. Aí já é tarde. Aí o estrago já foi feito. A morte já encontrou o seu caminho. E não dá mais para consertar. Agora é encarar as coisas. Então, há outras pessoas que não agem por impulso, sabe? Como eu falei, tem personalidades e também tem níveis, né, de degradação.
Existem pessoas que são declaradas realmente más. Pessoas que são realmente, parece que são demonizadas. Não tem afeição a pai, a mãe, a ninguém. Pisou no calo, ela mata. Fez qualquer coisa, ela destrói. Porque tem pessoas assim, que esmagam a outra como se estivesse pisando em uma barata. Ela não precisa de muita coisa também. Ela já é declaradamente assim. Então, na vida onde a gente vive, essas pessoas nem muitas vezes parece que é assim. Você não percebe no aspecto, no estereótipo. Às vezes convive no seu trabalho, com você, senta do seu lado, pega o mesmo a condução com você, mas é uma pessoa maligna de natureza declarada. Às vezes a gente já vê mesmo tá ali, estampado, e outros não. Isso tudo, irmãos, é resultado da depravação. Essas pessoas, ou todas essas classes de pessoas, elas caminham e por onde elas passam, elas deixam um rastro de destruição. Naturalmente, as pessoas, por si, elas fazem isso. Onde passam, deixam um rastro destrutivo de miséria. E a gente pode elencar um bocado de coisa aqui. Eu vou elencar algumas coisinhas só. Que não foi o diabo que fez. Não, porque a gente quer colocar a culpa no diabo. E eu não sou advogado dele, não. O chifrudo não presta. E os dias dele estão contados. Mas a gente vê aí guerras e conflitos, não é, irmãos? No mundo inteiro, não vê? Quem provoca isso? Os interesses dos homens. Os interesses por poder, por dinheiro, por tomar posse de territórios. Os homens, irmãos, os homens inclinados no pecado. Então você vê guerras, conflitos entre nações, você vê a corrupção, a fraude dentro da própria política. A fraude na política, e essa fraude faz o quê? Vai deteriorando a educação, vai deteriorando o quê? A segurança, a distribuição de renda. E o que é isso, irmãos? Interesses pecaminosos. Você vê o quê? O tráfico sexual, o tráfico de órgãos, facções. Você vê vendas de todo tipo de drogas, roubo e latrocínio, estupro de mulheres, de crianças, de meninos, de homens, de mulheres, de vulneráveis. Então você vê todas essas coisas, você vê pedofilia, você vê tudo isso. Eu estava ali na faculdade, fui levar a Érica para a faculdade, e, irmãos, quanta aberração eu ouvia dos jovens. Quanta aberração. Quanta. E os nossos filhos estão nesses ambientes aí, indo para esses lugares. Terríveis. Pecado, depravação, não teme a Deus. Eu estava lá lendo a Bíblia aberta ali, lendo, esperando Érica, mas eles não estão nem aí. Xingava, falava toda atrocidade. Teve uma hora que eu disse, eu tenho que sair daqui. Peguei a Bíblia e saí, fui para outro canto. Não há temor nesses homens, é o que Paulo vai falar daqui a pouco. Então a lista de atrocidade é grande, irmãos, e a gente não consegue somar tantas aqui. E no verso 17 ele vai dizer que eles desconhecem o caminho da paz. Por causa dessa ação do pecado e essa depravação, eles não conseguem ter paz nem com os homens e nem com Deus. Então não querem a paz, não promovem a paz, eles só vivem em conflito, só vivem em guerra contra Deus e em guerra contra os homens. E o verso 18 ele vai concluir, mostrando aqui essa síntese sombria, quando ele diz, não há temor diante dos seus olhos. Sabe o que é isso aqui, não há temor diante dos olhos? Eles sabem que Deus existe, porque Paulo já vem falando isso, não é? Ele falou que os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos pelas obras que foram criadas.
Então os homens veem, os céus proclamam a glória de Deus. O salmista diz isso, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os homens veem, mas eles não querem, eles afogam, eles desdenham, eles rejeitam, eles não querem. Não ter temor a Deus é saber que Deus existe, mas despreza o Senhor. Eles desprezam. E o que leva um homem a rejeitar o seu Criador? O pecado. A natureza pecaminosa. Quem criou é rejeitado pela criação. Então a cena aqui é muito sombria, irmãos. O enredo aqui é pálido, é sombrio, é cheiro de sentença de morte. A humanidade está realmente fadada à ira de Deus, e que será derramada sobre cada indivíduo. Mas graças ao Senhor que Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, resolveu pintar esse tom cinzento de nossas vidas com o Evangelho. Porque quão destrutível é o pecado, meus irmãos, e quão corrompido ficou a humanidade. Mas em meio às densas trevas e às nuvens mais enegrecidas do pecado que pairava sobre a humanidade, condenada à perdição eterna, Deus, que é bom, que é justo, fez raiar o seu sol da justiça, enviando o seu Filho a este mundo. João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou quando viu essa nossa vida sem brilho, sem graça, desgraçada no pecado, meus irmãos. Lá em Mateus capítulo 4, verso 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu raiar-lhe a luz. Aqueles que estavam na região da sombra da morte, viu resplandecer-lhes a luz, e a Jesus. Deus maravilhosamente, meus irmãos, com o seu bendito plano soberano, decidiu enviar o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, para pagar a nossa culpa naquela cruz e romper, enfim, as cadeias do pecado que nos prendia em um jugo que nós mesmos não conseguíamos nos libertar. A libertação para o homem está em Jesus, como Paulo mesmo disse lá em Efésios. Deus viu a nossa condição, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós estávamos acostumados, irmãos, a viver em desobediência. Éramos, ele diz lá em Efésios capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira. Nós não tínhamos nenhuma disposição ou vontade para agradar a Deus, estávamos reservados a condenação, mas Deus maravilhosamente em Cristo Jesus nos vivificou. E portanto, pela sua obra maravilhosa, na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos conduziu a um caminho onde nós podemos glorificá-lo. É verdade, meu irmão, que a doutrina da depravação total expressa aqui nessa passagem que estudamos essa noite, engloba todos, eu, você, todos nós, a nossa consciência, todos os homens, todo o potencial que nós temos dentro de nós de praticarmos atrocidades imagináveis e até aquelas imagináveis. E quando um homem não avança naturalmente para as coisas mais terríveis que ele possa fazer, não foi porque houvesse alguma bondade nele, mas porque Deus, pela sua bondade e misericórdia, pela sua graça, interrompe as nossas ações mais vis, impede que nós desçamos no mais profundo do potencial de pecado que nós podemos chegar, e assim realizarmos ações malignas insuportáveis. A verdade, meu irmão, é que mesmo Deus refreando ou não, a sua graça está exposta para conter todo o mal da humanidade, quando ele olha para a cruz de Cristo e percebe o ato maravilhoso que ele fez naquela cruz para perdoar os nossos pecados e nos livrar da acusação. Mesmo essas pessoas que são malignas, que você diz que não tem mais jeito, tem sim, há solução para elas. Mesmo escravas do pecado, há aquele que pode libertar e quebrar essas algemas.
O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o remidor. Essas pessoas estão tateando neste mundo, eles precisam de um remidor, eles precisam de um mediador, e o mediador foi enviado, o nome dele é Jesus, e ele é poderoso para quebrar as correntes do pecado e pôr essas pessoas livres da condenação da morte. O que Paulo quer é que esse judeu moralista chegue nesse sentido, olhe para Cristo e considere Jesus, e enfim seja um homem livre também das maldições, livre do pecado. Jesus Cristo é aquele que pode refazer a paz da humanidade que está inflamada no pecado. Talvez você hoje está em guerra com Deus, talvez você hoje está realmente em guerra com os homens e com Deus, e aquele que Deus enviou, e é Jesus o seu nome, pode lhe colocar em paz com Deus e em paz com os homens. Se você confessá-lo publicamente, se você crer no seu sacrifício, entender que por intermédio da sua morte, do seu sangue derramado, você pode receber a paz de Deus pelo sangue que foi derramado no Calvário. Assim, os méritos de Jesus Cristo, os méritos, a obra de Jesus, você pode ser justificado nela. O contraste da depravação total é a justificação que o homem pode receber em Jesus Cristo. E nos méritos deste Filho de Deus, imputados a nós, irmãos, nós podemos ser declarados justos. Por que nós estamos aqui essa noite? E mesmo pecadores, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque a justiça daquele que veio a este mundo e morreu naquela cruz foi depositada em nós. A justiça de Cristo está no coração daquele que crê. E é essa justiça que rompe as cadeias do pecado. Veja comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E aqui eu quero encerrar lendo este verso. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então a velha vida de pecado pode passar na sua vida, se você hoje estiver em Cristo. A velha natureza pode dar lugar a uma nova criação. A velha natureza inclinada no pecado pode dar lugar hoje a uma nova vida, a um novo ser, a um novo homem, a uma nova mulher, refeito pelo sacrifício de Jesus. E é Ele que, pelo seu Santo Espírito, lhe ajudará a você trilhar um caminho de santificação. É Ele, pela ação do Espírito Santo, que, mesmo com o nosso coração, irmãos, ainda inclinados, porque nós estamos pensos a fazer coisas más, mas o Espírito Santo que habita em nós é aquele que conduz o nosso caminho para a santificação. Até o dia em que este corpo que nós temos, limitado e tão pecador, dará lugar a um corpo glorificado, onde não haverá mais a presença do pecado, nenhum vestígio do pecado, nenhum vestígio de corrupção haverá em nós, quando nós recebemos um novo corpo, a semelhança do corpo de Cristo. Mas até lá, irmãos, nós teremos que lutar contra o pecado, nos afastar das velhas práticas e crer que estamos em Cristo e por isso a nossa natureza foi recriada. Amém? Que Jesus aplique essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Podem vir para o louvor. Te damos graças, Senhor, porque essa triste realidade da depravação total, o Senhor não nos deixou presos a ela, abandonados a ela, mas o Senhor nos proveu a libertação em Jesus. Pela fé, Senhor, nós recebemos os méritos do Teu Filho amado e por isso nos fomos feitos novas criaturas. Essa noite, Senhor, lhe peço
Que o Senhor também contemple o coração daquele que aqui chegou ou que esteja ouvindo essa mensagem e reconhece que todas as suas inclinações, todos os seus atos são tocados pelo pecado e são indesejáveis aos olhos do Senhor. E que entendeu que a única maneira de se purificar é se entregando ao Senhor Jesus. Que Ele o faça, Senhor, com fé. Que Ele se lance aos braços de Cristo. E essa triste realidade sombria e cinzenta da depravação total possa dar lugar à graça, às cores que há no nome de Cristo. E esta pessoa ser feita nova criatura. E um dia todos nós, Senhor, sermos reunidos na glória, em um novo corpo, livres de toda inclinação má. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, nos ajude a lutar contra o pecado e a vencê-lo diariamente. E todas as noites, quando nós formos orar, Senhor, que nós venhamos confessar diante de Ti os nossos pecados, os nossos fracassos, sabendo que o Senhor Jesus nos perdoou e nos seus méritos já nos recebeu como seus filhos. No nome de Jesus oramos. Amém.